Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as melhores ações de dividendos segundo o mapa do dividendo inteligente para março de 2023. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E antes de continuar, para quem não sabe, o mapa do dividendo inteligente é uma estratégia criada pelo Barsi, pela qual ele monitora as empresas pagadoras de dividendos, quais seriam os momentos em que elas costumam anunciar um dividendo, seja dividendo ou juros sobre capital próprio. E por que ele faz isso? Porque historicamente, quando uma empresa anuncia um dividendo, a sua cotação acaba subindo, isso pelo efeito clientela das ações pagadoras de dividendos. E para evitar essa subida, para comprar mais barato, ele faz esse monitoramento e compra um mês antes. Um exemplo disso é a BB Seguridade, que nós damos como exemplo aqui no nosso site, em que ela anuncia em fevereiro e agosto. Então você compra nos meses de janeiro e julho, evitando a alta nos preços. Por isso, nosso vídeo vai focar em algumas ações que eu considero pagadoras de dividendos, que historicamente costumam anunciar proventos em março, então você compra em fevereiro, evitando a alta nos preços. Não é recomendação de investimentos. E vamos utilizar para isso a plataforma GF+, que faz esse monitoramento. E a primeira ação da nossa lista é a Home. Aqui está como Indústrias Home, mas agora ela tem apenas o nome de Home. A Home, se você olhar aqui apenas para o dividend yield dos últimos 12 meses, você vai falar que não pode ser considerada uma pagadora de dividendo, afinal, ela teria que pagar ali, historicamente, mais do que 6%. Acontece que a companhia acabou subindo bastante, por isso o dividend yield, por exemplo, de 2022, que estava em quase 6%, acabou caindo, porque ela subiu bastante. 2021 teve ali um dividend yield um pouco menor, mas olha aqui anos anteriores, 15%, 6,38%, 8,81%, sem falar que a empresa vem bonificando muito seus acionistas, de tal modo que isso também constitui uma forma de remuneração. Então, além da bonificação, você teve essa valorização aqui bem expressiva. Vale ressaltar que a companhia apresentou excelentes resultados, tanto no terceiro trimestre de 2022, quanto no quarto trimestre, um crescimento do seu EBITDA da ordem de quase 50%, então a empresa está gerando muito caixa, mesmo cenário macroeconômico desafiador. A Home é uma das posições da nossa carteira, estamos ganhando aqui só com valorização mais de 22%. Nós compramos aqui apenas 400 e tantas ações e aí, em razão das bonificações, saltamos para quase 600 e vamos receber ainda mais, porque ela anunciou uma nova bonificação de 10%. Significa o quê? Que a cada 10 ações eu vou receber uma. Então eu que tenho aqui 599, você multiplica por 10%, eu vou receber 59 ações e essa fração a companhia vai vender no mercado e me pagar o saldo. Sobre dividendos, a companhia já anunciou um provento no começo desse ano, pagamento já no dia 8 de março. Por isso, muito embora historicamente ela anuncie um provento em fevereiro, aqui ela já anunciou e já vai pagar em março. Então é improvável que ela anuncie um novo provento, até porque ela já anunciou uma nova bonificação. Valendo ressaltar que Home entregou uma rentabilidade espetacular nos últimos 10 anos, mais de 600%. É uma empresa que negocia um múltiplo de EV sobre EBIT de 5, apresenta um ROI excelente, ostenta uma margem líquida também muito boa para o setor, então é uma empresa muito boa. Por isso mantém em carteira e provavelmente vou aumentar posição. Sendo que, olha o detalhe, ela negocia 6 vezes lucro e múltiplo de 5 vezes EBITDA, mas cresce os seus lucros 20% ao ano, na média nos últimos 5 anos. Então, é uma empresa de forte crescimento, remunera e tem indicadores de eficiência satisfatórios. E veja só, o dividend yield médio da Home é 6,74, de tal modo que ela é elegível sim para compor uma carteira de dividendos. A próxima ação da nossa lista, outra ação da carteira, é a Irani, com código em bolsa RANI3. A Irani está ali com um dividend yield de 7,97%, então fica bem claro que ela vem pagando bons dividendos. Inclusive, a companhia passou a compor o índice de dividendos, o IDIV da B3, só denotando que a empresa, muito embora esteja numa fase de crescimento, uma small cap que ainda não é madura e está crescendo, ainda assim está conseguindo pagar excelentes proventos aos seus acionistas. E veja que esse dividend yield alto ocorre mesmo com essa valorização de 40% nos últimos 12 meses, ação cotada agora a R$ 8. Outra empresa que entregou um retorno espetacular nos últimos 10 anos e ainda tem muito potencial para crescer. A companhia, mesmo com toda essa subida, não está cara,
negociando a um múltiplo de 5 vezes EBITDA de novo, PL de 5 vezes, de novo, crescimento absurdo aqui, né? Mas vamos olhar para o crescimento da receita. Empresa de crescimento, a gente olha para o crescimento da receita, 12%. Então, com um ROI desse aqui e um ROIC acima de 15% e um endividamento que não está descontrolado, isso me faz ter Irani também na carteira, que é uma das maiores posições da nossa carteira. Tenho 4%. O pessoal estava preocupado que as ações estavam corrigindo e podem corrigir um pouquinho, mas o que aconteceu? Teve ali venda de controladores. A Habitasul, por exemplo, passou a deter 9,9%, ficou abaixo de 10% de participação na Irani. E aqui, dentro do site de relações com investidores da Irani, você verifica que ela tinha uma participação que chegava a 18%. Então ela foi desovando porque as ações subiram muito, mas eu não me preocupo com isso. É uma companhia de participações imobiliárias e outras participações. Na minha visão, simplesmente ela está querendo liquidez para algum projeto, mas isso não interessa. Não adianta ficar aqui supondo algo que está fora do nosso controle. Agora, se você acha que isso é suficiente para você vender ações, aí é com você. A companhia cresceu exponencialmente seus dividendos a partir de 2021 e vai continuar crescendo porque ela já chegou ali no seu pico de alavancagem praticamente. E aí, quando ela terminar o seu crescimento com a plataforma Gaia, mais dividendos ainda serão destravados. A gente pode esperar aí entre 8 e 9% de dividend yield para 2023, sendo que ela tem efetuado pagamento de forma trimestral e isso é excelente, dando previsibilidade de caixa para o acionista que pensa numa carteira previdenciária. E a última ação da nossa lista é a Copasa, dentro do setor de saneamento básico, com código em bolsa CSMG3. A Copasa é uma pequena posição que nós temos na carteira, 300 ações. Preferi ter uma posição maior em Sanepar por ser uma empresa mais eficiente e que inclusive está até pagando mais dividendos no momento. Acontece que Copasa pagou muito dividendo no passado, mas desde o ano passado pagou praticamente nada. A companhia fez pagamentos de poucos centavos e anunciou isso em maio, então pode ser que ela acabe anunciando ou em maio ou mesmo em março, como historicamente acaba acontecendo. O dividend yield médio da Copasa é acima de 6%, então é uma empresa pagadora de dividendos. Acontece que as empresas de saneamento ficarão com fluxo de caixa livre comprometido para pagamento de dividendos, já que elas estão num ciclo de investimentos obrigatório para manutenção de contratos de saneamento e abastecimento de água com poderes públicos municipais. Já falei sobre isso num vídeo em que eu trato de Sanepar, que eu vou estar deixando aqui no card. E é por isso que você olha aqui para a Copasa, está com dividend yield tão baixo assim, de menos de 3%. Ainda assim, a companhia negocia abaixo do valor patrimonial com bastante desconto. Mas olha aqui, seu PL disparou, bem como a sua relação EV/EBIT, porque os seus resultados caíram. Inclusive porque ela estava tendo problema ali com a Arsai, precisou fazer provisionamentos, então isso gerou queda nos resultados. É uma empresa de baixo crescimento, é uma empresa só para dividendos, só que no momento não está nem pagando dividendos, por isso que não aumenta posição. Veja só, os dividendos baixíssimos de 2022, apenas 38 centavos, 2021 94 centavos e teve essa explosão em 2020 que acabou fazendo com que as pessoas comprassem muito Copasa. Mas veja como os dividendos aqui são voláteis. A média é 6%. Então, olhe para a média. Hoje os dividendos estão abaixo da média, então você pode sim ter uma expectativa de que eles retornem pelo menos a pagar aqui 6%. Sendo que é uma empresa que no longo prazo não entregou um bom retorno, tá? Um retorno baixo. Então ela me parece no setor financeiro, o Banrisul paga bons dividendos, até historicamente, mas o retorno acaba sendo muito baixo. Por isso eu tenho uma pequena posição e não pretendo aumentar. E só reforçando aqui a necessidade de investimentos, a companhia até se envolveu aqui numa polêmica em que o jornal Valor Econômico disse que a companhia teria que investir 30 bilhões de reais para atingir as metas de universalização do novo marco do saneamento básico, e a companhia refutou falando que são 20 bilhões de reais, mas só para você ter uma ideia de como são investimentos elevados. Sanepar está na mesma situação, apresentando ali um plano plurianual com muitos investimentos até 2027, então você pode esperar que até lá essas empresas não vão se valorizar muito e talvez nem pagar muito dividendos. Então empresas de paciência, em que você precisa confiar que o setor de saneamento básico vai crescer muito no país. E sobre o mês de março, essas seriam as empresas pagadoras de dividendos. Há outras ali, mas que são empresas que não têm um histórico consistente de dividendos, então não daria para compor esse vídeo, por isso apenas essas três. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas, como por exemplo esta, em que eu trato de uma small cap que tem um potencial de valorização
quase tão alto quanto a PetroRio, como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos pelo modelo de Gordon, modelo de fluxo de caixa descontado, aulas sobre indicadores da análise fundamentalista, a nossa carteira do 0 ao 100 mil, como investir no exterior na prática, como fazer a gestão de risco da sua carteira e até mesmo o indicador do Peter Lynch, PEG Ratio. Além disso, você tem acesso a lives semanais exclusivas, onde você pode tirar suas dúvidas comigo, acompanhar a minha carteira e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você tem alguma das ações desse vídeo? Pretende investir nelas? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!